Neste vídeo eu vou analisar por que a possibilidade ainda está no campo das possibilidades de que o acúmulo de gelo no ATR-72, vitimado dias atrás quando eu gravo esse vídeo, pode ser a causa preponderante neste acidente fatal. Então acompanhe esse vídeo até o final. Só repassando alguns pontos que eu comentei no vídeo inicial sobre o acidente com o ATR. Um acidente aeronáutico é uma consequência de uma série de fatores, alguns que estão presentes ali, não são determinantes, mas você vai chegar à conclusão de que alguns fatores foram preponderantes. Então, certos itens que muitas vezes podem passar despercebidos ou uma coisa, quando você soma o conjunto da obra, pode levar a um fator preponderante. Então seria aquele fator que está ali, é o elo, né, mais fraco da corrente, já tem uma coisa tensionada e de repente arrebenta naquele elo. Eu vou focar especificamente na questão do gelo. Tem muitas pessoas, né, discutem a questão, dizem, não, mas isso é uma especulação. Sim, é porque nós não temos a conclusão de um relatório técnico que vai ser produzido. Eu diria, com a minha experiência, que pela complexidade de todos os fatores que estão envolvendo, aí tem os fatores meteorológicos, os fatores comportamentais de gestão de cabine, a situação da própria aeronave, né? Você tem que ir somando todos esses fatores. É o tipo de análise que leva ali de 18 a 24 meses. Essa é a minha avaliação, para você ter um relatório realmente muito preciso. Por quê? Porque um avião ele é feito da soma de peças, partes, sistemas que são construídos por várias empresas diferentes. Essa é a primeira questão. Você tem que chamar todas as empresas envolvidas à medida que você está desenvolvendo o seu raciocínio do acidente. Então temos as turbinas. Técnicos da Pratt & Whitney já vieram para o Brasil, eles vão analisar a questão das turbinas, né, do turbo-hélice. Em que potência eles estavam no momento do impacto? O que causou realmente ali, né, o funcionamento ou mau funcionamento de uma turbina? É claro que tudo isso está sendo confrontado com o Flight Recorder, que vai mostrando todos os parâmetros do avião. Mas você tem, nesse caso, quando você consegue obter as peças fundamentais, como é o caso que eles extraíram as duas turbinas, você tem materialmente como comprovar o que o Flight Recorder está dizendo. Você ainda tem a outra caixa preta que tem o Voice Recorder. Então, esse é um processo muito complexo, onde você tem que ir montando, segundo a segundo, as falas, não só dentro da cabine, mas também com os controladores de voo, e os parâmetros do avião, e você vai comparando aquilo que eles estão dizendo com aquilo que você está identificando no Flight Recorder, e aí você vai concluir, por exemplo, se os motores estavam a plena potência ou se eles estavam numa posição idle. Você vai comparar com a interação com o controle, né, e todas as reações do avião, e ainda você tem as gravações visuais, que isso também ajudam, porque não é todo o acidente aéreo que você tem a possibilidade de filmar a queda. Isso também ajuda muito porque você extrai informações concretas de como que o avião entrou naquele parafuso chato. Então, com tudo isso que nós temos de uma maneira preliminar, nós podemos, com muita tranquilidade, ir numa direção que diz assim, primeiro, indo de trás para frente, quando você vê a imagem do avião naquela situação do parafuso chato. Isso ocorre quando você tem um stall. Isso é física. Não é minha vontade. Não é porque eu estou forçando. Não.
Isso é física. Ele entrou num parafuso que ele não tinha velocidade para continuar num voo nivelado e tal, e ele entrou no stall. Isso é fato. E ele veio num parafuso chato. Eu vou mostrar aqui um avião. Esse avião não tem absolutamente nada das características de um ATR, mas como ele é um avião de asa alta, fica fácil e com dois propulsores, que na época nem eram, isso aqui eram motores radiais, mas serve para a análise que eu vou fazer com vocês. Né? Então, as imagens da queda mostram a fase final, onde você sabe que houve um stall e que ele veio descendo sem controle. A questão é, os motores estavam funcionando, em que potência, isso é importante saber, ou não. Estava com uma potência reduzida. E eu vou entrar nesse detalhe aqui com vocês. Outros fatos que nós sabemos. Havia uma formação gigantesca de gelo naquela região. E o nível de voo dos turbohélices, infelizmente, ele tem uma maior preponderância de encontrar gelo. Imagens de gravações de outros aviões que estavam na Terminal São Paulo, na mesma data, quando desceram, circulou aí imagens, e até jornalista babando, dando opinião. Ah, eu vi gelo se acumular. Sim, acontece. Então, um avião não turbohélice, voando num nível muito mais alto, quando ele desce naquela situação, ele viu a formação de gelo. Só que como ele está descendo numa velocidade muito maior que o turbohélice, e são ali um intervalo de tempo muito pequeno, aquele gelo não causa problema. O problema para o turbohélice, desse padrão do ATR, é que ele continuou voando naquele nível, que era o nível ali naquela região 170. Né? Então seria ali 17 mil pés. Se você fizer a conta, transformando pés para metros, você vai ver que daria 5 mil metros em relação ali ao nível do mar. Estou arredondando, daria 5 mil, uns quebradinhos. E ele tinha que manter esse nível de voo, porque ele estava numa região que você ainda tem interferência do tráfego do aeroporto de Viracopos. Então, pela posição em que ele estava, quando aconteceu toda a perda de sustentabilidade, ele devia estar talvez a 5, 7 minutos de vir para uma região mais próxima onde ele poderia descer o nível de voo. A intenção deles, com certeza, se eles começaram a perceber que tinha alguma instabilidade no avião, era descer, porque aí você encontra um ar mais denso, mais quente, e você ao descer aumenta a velocidade, você expulsa o gelo. O ATR, desde um acidente bastante emblemático, que eu vou deixar nas referências aqui, várias referências, né, técnicas de acidentes e tal. Se começou a perceber pelo perfil da asa, você escolhe um tipo de perfil quando vai fazer o projeto do avião, que havia acúmulo, né, de gelo preponderante em alguns pontos e também em entradas próximo, no caso aqui se fosse um turbohélice, próximo aqui da entrada de ar do turbohélice, também aqui no nariz, na empenagem de cauda. Então, a partir de acidentes e de relatos do gelo acumulado, as versões posteriores dos ATRs foram instalando dispositivos de aquecimento ou de dificultar a formação de gelo. Até alguns modelos aqui do lado aqui do canopy aqui da cabine, colocando um probe, que é um perfil de asa igual que está aqui, só que em miniatura que está aqui. Se isso aqui começasse a congelar, você imaginava que também estava congelando o bordo de ataque da asa. Então, vários dispositivos tendo sido feitos ao longo desses mais de 20 anos para melhorar a segurança, né?
e procedimentos operacionais também para quem opera continuamente em locais da formação de gelo. Aí vem um problema do Brasil. O Brasil não tem historicamente problemas de gelo como tem na Europa. Então, algumas pessoas falam assim, mas se fosse assim caía, todo ano caía um desses na Europa. Não. Nos locais onde era mais sensível, os procedimentos, inclusive do controle, né, controle de voo e das tripulações, eram treinadas para esse tipo de evento, coisa que no Brasil eu diria que não foi. Né? É uma suposição, mas eu diria que não se estava tão bem preparado para um evento dramático como foi a queda de temperatura em São Paulo naquele dia. Porque realmente eu estava lá e eu vi como aquela temperatura caiu abruptamente. E os dados meteorológicos confirmam que talvez tenha sido a maior formação de gelo em mais de 10 anos. Então isso é um fato. Agora, se você me disser, tá bom, mas então esses aviões estavam uma prova de melhorar. Sim, mas aí você tem que ver nesse avião em especial que estava operando no Brasil, se quando ele foi adquirido ou feito um leasing, se você contratou exatamente todas essas medidas suplementares com relação ao gelo. Porque existem coisas que são mandatórias, que todos os aviões possuem, daquela categoria, daquela série, mas existem opções que você, como operador do avião, pode optar ou não. Eu vou dar um exemplo para vocês material. No acidente, que também foi gravíssimo, do Airbus da TAM, na época, no aeroporto de Congonhas, que ele varou a pista e foi cair do outro lado, por um problema de confusão de cabine, ali foi um problema, falha humana, não foi um problema do avião, foi um problema de falha humana, não vou entrar em detalhes, onde havia um problema no reverso, sabidamente quando eles decolaram de Porto Alegre naquela época, e um dos reversos estava pinado, ele estava travado. Havia um boletim da Airbus de que em situações dessas você deveria levar a posição na hora do pouso, em vez de acionar o reverso, porque o reverso estava pinado, colocar na posição aquele motor na posição idle, naquela posição como se fosse ponto morto. Infelizmente, a pessoa que estava operando, né, o primeiro oficial, não tinha experiência necessária para isso, foi comprovado, e ele acionou como se fosse o reverso. E a Airbus orientava que seria interessante colocar um dispositivo de alerta para essa situação, coisa que na época a companhia brasileira não fez. Ela se baseou num procedimento operacional, não era mandatório, mas dado que você não vai ter um sistema de alerta, lembrando que você está com o reverso travado, então você siga esse procedimento, ou seja, você tem a potência do pouso ali, que você está com uma reserva de potência, quando você tocar, você leva esse manete, que é diferente do outro, quer dizer, são dois ali, esse aqui você põe para a posição idle, o que não foi feito. Ao colocar o reverso, aí houve todo um empuxo assimétrico ali, o avião não parou, né? E aconteceu o que aconteceu. Eu estou dando esse exemplo, porque existem coisas que são mandatórias, você tem que substituir e tal, e outras coisas são opcionais. Então, ao longo da investigação, isso tudo vai ser levantado. Quais eram os dispositivos, os obrigatórios, ou seja, que já existiam ali essas melhorias no ATR-72, e quais aquelas que quem opera em regiões onde tem mais intensidade severa de neve, gelo e tal, foram adotados. A gente vai ter que aguardar esse levantamento, né? Outra coisa é, quais foram os indícios de uma perda de performance da aeronave e como que a tripulação reagiu a isso. Porque em algum momento eles devem ter percebido que alguma coisa que não estava acontecendo. Eles estavam no nível 170 e começaram efetivamente a encontrar o problema do gelo, porque o gelo estava ali. Isso é um fato. Agora, como isso afetou, em que maneira, vai ter que se aguardar o desdobramento. Mas quando eles cruzarem
os comentários dentro da cabine, se eles estavam mais lenientes ou não, ou mais atentos, ou mais preocupados ou não, com alguma perda de estabilidade, né, de controle do avião, e qual é a decisão que eles tomaram de retardar, porque talvez eles achassem que não estava tão grave, e aí pode ser que isso veio de uma maneira mais abrupta. Uma coisa é certa, e a partir de algum momento, a situação se tornou insustentável, porque se eles tivessem, vejam, é fato que eu estou dizendo, eles não declararam o PAN-PAN, que é uma das medidas ali que eu estou com problema, não declararam a situação mais grave, que era o Mayday, que eles poderiam ter toda a coisa, declarar Mayday e descer de nível, né? Eles não fizeram isso, então isso aconteceu de maneira muito abrupta. E existe uma outra situação, que não tem se falado muito, mas é o seguinte, o acúmulo de gelo também pode acontecer nas pás aqui da hélice. E ele pode ir se acumulando nas pás de uma maneira que, a partir de um certo momento, como o gelo ele começa a mudar o peso entre cada pá, qualquer mudança, a partir de um certo momento, ele começa a causar um desequilíbrio naquilo que todas as pás, elas são balanceadas. Se houve um acúmulo, as pás geram uma vibração por causa da massa, que em uma pá tem mais peso do que na outra. Então, isso começa a causar uma vibração, que é detectado pelo eixo que liga no turbofan, e por uma questão de segurança do sistema, porque isso pode levar a uma destruição total ali do turbofan, se houver essa poderia ter acontecido um problema mecânico, por exemplo, tem um problema, vamos por exemplo assim, físico, na estrutura física da pá, e ela começa, por exemplo, a se desintegrar. Ao acontecer isso, o sistema de segurança do turbofan automaticamente reduz a potência daquele eixo para não destruir todo o sistema. Então, isso também vai ser verificado no Flight Recorder, porque se houve um acúmulo do gelo, principalmente nas pás, que causou uma vibração, eles começaram a perceber, sem que eles pudessem controlar isso, uma perda de potência que, associado ao chamado drag, o arrasto, que já estava acumulado em outros pontos da superfície aqui da fuselagem, foi o suficiente para um dos lados perder sustentação. Ao perder sustentação, ele entrou no stall e aí entrou no parafuso chato. Entende? Então, isso vai ser muito bem elucidado, porque você tem as imagens, você tem as duas caixas pretas recuperadas, você tem materialmente a estrutura do avião, a cauda que ficou preservada, né, ali. Então isso vai ser de uma maneira, como acidente aeronáutico, é uma maneira, vamos dizer assim, mais fácil de você chegar às conclusões, porque você tem todos os elementos ali. Agora, quando aquele que tem experiência em aviação, você vê a imagem, você vê a circunstância, se você fosse dar um palpite, eu diria foi o gelo. A menos que provem alguma outra coisa, porque se houvesse um problema mecânico, alguma coisa muito séria, quando fala, porque o problema do avião passou por manutenção e tal. Cara, ninguém libera um avião. Isso tem gente profissional, são mecânicos, todo mecânico assina a manutenção que ele fez. Aliás, são dois, um faz e o outro verifica. Então, para o avião ter voltado a voar, aí você fala assim, mas o ar-condicionado tinha problema. Quem diz que o ar-condicionado é um equipamento fundamental para o voo? É lamentável que a companhia muitas vezes tenha problemas recorrentes de ar-condicionado, mas existe um padrão do MEL, né, do Minimum Equipment for Landing. Existem certas coisas de checagem, o trem de pouso, não sei o que, da luzinha de não sei o que se na hora do cheque ali de cabine não estiver ativo, o cara pega o manual que está ali do lado e fala assim, eu não posso decolar. Porque isso aqui está dentro do MEL, diz assim, você não pode decolar. Aí o cara fala assim, o ar-condicionado não está funcionando. Não, o ar-condicionado não está funcionando. Influencia no voo? Não.
tá certo? Então, tem que tomar muito cuidado com essas balelas que têm aparecido por aí. Porque o avião sofreu uma falha, um dano, porque bateu. Ué, se isso foi lá cortado, rebitado novamente, arrumado, ninguém ia colocar um avião desse de volta para voar, porque tem as pessoas que estão responsáveis por isso. Isso não depende do operador, depende da empresa de manutenção, de coisa da oficina e do próprio mecânico que está colocando o nome dele. Não existe uma peça, um equipamento que sai de um avião que você substitui. Esse deu um problema. Alguém identificou essa bomba aqui de óleo, essa bomba de hidráulica, não está funcionando. Ela tem um número de série, tudo isso tem um número de série, está tudo ali, o part number. Você tirou, tem o nome aqui do Paulo. Está o nome do Paulo ali. Eu tirei a bomba, eu substituí por essa nova bomba, que tem o código assim, assado, e o Chico confirmou que eu troquei na data tal, isso aqui está nos documentos da aeronave. Então é balela isso aí, porque a aeronave teve problemas e voltou a voar. Não, isso não é o problema que derrubou essa aeronave, com certeza não. Né? Agora, nós vamos ter que ver essa sequência entre encontrar o problema do gelo e quais foram as decisões que foram tomadas ali na cabine, dentro daquela circunstância, num espaço de tempo curto que ele tinha que tomar uma decisão. Quais foram as decisões que foram tomadas ali? Né? É isso que vai ser analisado. E, finalmente, coisa mais preocupante também, é que, do nada, o Supremo sai com uma coisa que está ali 3 anos que estava engavetado, de uma ADI, né, de inconstitucionalidade, que foi mudado, imagina, em 2014, veja como o Brasil é tosco, né? Uma mudança no regulamento brasileiro de aviação, no RAB, né, onde se fala dos acidentes aeronáuticos, porque todo levantamento é feito, não é para procurar culpados, é para você levantar as causas e para que isso seja usado para maior segurança. Uma vez terminado o relatório do CENIPA, as autoridades policiais, que têm obrigação, como houve mortes, eles têm a obrigação de abrir um inquérito para verificar se houve culpa, negligência, imperícia. Terminado esse relatório, um relatório técnico, eles podem utilizar isso como subsídio para criminalizar alguém se teve direito. E, de novo, isso é uma situação muito complexa, porque como envolvem peças de várias empresas, de países diferentes, você tem que aguardar a manifestação de cada um deles. Existem, inclusive, situações, você tem vários documentários por aí que vocês encontram, de situações onde houve falha de sistemas hidráulicos que não atuaram no profundor e falhou, e aviões que se vitimaram, em que teve que se montar um laboratório onde se reconstruiu um sistema de mexer o profundor e ficaram fazendo isso milhares e milhares de vezes até que aparecesse a falha, porque tinha uma falha numa rosca, de um parafuso, não sei o quê. Então isso leva tempo. Não é assim. Agora imagina se ao ser votado agora essa decisão, diz assim, não, o advogado, a atividade, ou a polícia pode requisitar em curso ali uma coisa, eu já quero os dados, eu quero o fly record, eu quero ouvir o que estava na cabine e tal. E no Brasil a gente sabe que isso vaza para a imprensa muito fácil, porque todo mundo é subornado, né? Evidentemente, né? Coisas que estão em segredo de justiça, de repente você ouve o jornalista dizendo assim, conforme obtivemos aqui o relatório que estava em segredo de justiça, com a maior cara de pau o cara fala isso. Nós estamos aqui e obtivemos as fotos, obtivemos o não sei o quê. Então, assim, no meio de todo um processo, que vai demorar toda uma questão técnica, aí você coloca o cara, o que está falando na cabine. Vamos dizer que ele falou alguma coisa inadequada ali, tô chutando. Mas isso não foi determinante para o final, mas você já coloca na imprensa e coloca para um advogado que quer o mais rápido possível, porque ele quer receber das famílias, ele quer entrar com uma ação, não sei o quê. E no processo de um acidente aeronáutico, você tem as seguradoras que estão também envolvidas, né? A seguradora da aeronave, a seguradora das companhias e tal. Então, muitos acidentes
começa também toda uma disputa entre as seguradoras para descobrir qual é, né, a responsabilidade afinal de quem, né? E como leva em questão que são países, por exemplo, a Pratt & Whitney é do Canadá, o avião é fabricado na França, mas de repente tem um outro dispositivo que é fabricado nos Estados Unidos. Você tem que ouvir todo mundo é chamado para saber qual é a sua responsabilidade efetiva nisso. O tubo de pitot, por exemplo, da Airbus, no avião da Airbus, que caiu, que foi congelado, foram atrás da empresa de pitot, que tinha dito que realmente, a partir de uma certa temperatura, o pitot. Aí, mas era mandatório? Não, não era mandatório. Então a Airbus não trocou os pitots na velocidade que, teoricamente, se deveria. Entende? É uma situação muito complexa. E aí, se de repente vier uma decisão aqui no Brasil, você não abre tudo. Abre. Isso temos que, pela transparência, pela velocidade, porque em função... Num momento como esse, que as coisas psicologicamente estão, é péssimo você está pressionando vários daqueles iluministros a votarem, talvez, então, realmente, abre os dados, porque eu não vou aguardar 2 anos uma avaliação técnica, vai soltando para que a polícia, que competência tem? A aviação é uma coisa que ou o cara realmente é especialista, ele sabe o que ele está falando, ou ele vai falar M, entendeu? Ou ele vai falar M, ele vai ter, não é porque você ouviu, não é porque você viu e tal, você tem que ter realmente a competência para saber. Vários acidentes aí, só depois de um bom tempo você juntando as peças, indo para especialistas, simulando, e às vezes se descobriu a causa real de um acidente depois de um outro acidente. Então não é uma coisa tão simples assim. Mais uma vez, agradeço aí a enorme audiência aí do vídeo, espero estar contribuindo aí para explicar a complexidade da análise de um acidente, apesar de que ele deixa, nesse caso específico, um rastro, como eu disse, que assim, os indícios, pela condição meteorológica, pela forma que o avião desceu em parafuso chato, e pelo histórico dos ATRs, tem problema realmente com o gelo.